Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao nosso cafezinho com consulta, onde eu respondo as perguntas aqui por vídeo que me mandam como se fosse uma consulta, só que tem o café. Então, pega teu café, que eu já peguei meu cafezinho aqui, e vamos às perguntas que me mandaram nas caixas de perguntas das redes sociais sobre cirurgia ortognática. Eu vou responder o máximo de perguntas que eu puder aqui. É claro que muitas vezes uma consulta é necessária, mas a maior parte das dúvidas eu consigo esclarecer para vocês. Estou aqui com as perguntas que me fizeram, vou lendo e respondendo para vocês. Bom, a gente começa a primeira pergunta. Paciente com agenesia que precisa de implante, é melhor fazer antes ou depois da cirurgia ortognática? O que é agenesia? Agenesia é a ausência de algum órgão. Isso não significa somente dente. Mas nesse caso nós estamos falando de dente. O paciente não tem o dente, nasceu sem aquele dente. O implante geralmente ele é feito antes da cirurgia ortognática. E por que isso? Porque quando se faz antes, você pode usar aquele implante para ancorar. Porque na hora que nós fazemos a mordida, o fechamento da boca, para fazer a fixação na cirurgia, nós utilizamos os dentes para colar os brackets e fechar a mordida. Além disso, o preparo ortodôntico ele precisa de ancoragens e pode ser utilizado o implante também como ancoragem. Então, via de regra, nós fazemos um implante antes da cirurgia ortognática. A segunda pergunta que me fizeram aqui, você faz ortognática por convênio? Eu particularmente não faço ortognáticas totalmente pelo convênio. Como que nós utilizamos o convênio? Convênio médico, não é o convênio odontológico. O convênio médico, nós vamos internar o paciente por esse convênio. A cirurgia ortognática é uma cirurgia estético-funcional, ela não é uma cirurgia estética. Então, o convênio, os planos de saúde, eles cobrem a internação hospitalar, eles cobram os custos hospitalares. Então, normalmente o paciente ele vai pagar para o cirurgião particular o procedimento que ele vai fazer e a internação é feita pelo convênio. Então, o convênio vai pagar a parte hospitalar, que envolve todo o material utilizado, bloco cirúrgico e sala de recuperação. Beleza? Outra pergunta. Ortognática para corrigir a apneia obstrutiva. Isso é uma pergunta muito frequente. A apneia obstrutiva do sono. É sempre bimaxilar e com mentoplastia? Bom, a apneia obstrutiva do sono. O que é uma apneia obstrutiva do sono? É quando o paciente ele tem uma obstrução da via aérea quando ele está dormindo e ele faz uma apneia. O que é apneia? É parar de respirar. Então, quando ele faz essa apneia, ele vai ter diversos problemas no sono, entre não conseguir chegar no sono REM, superficializar, tá sempre cansado, e começa a impactar no seu dia a dia, começa a impactar no seu desempenho no trabalho, na escola. Então, isso é a apneia obstrutiva do sono. Quando nós tratamos a apneia, nós temos que entender qual região está sendo obstruída. Na tomografia, nós vamos poder avaliar a via aérea do paciente. Nós vamos identificar se a obstrução dessa via aérea ela é na maxila, se a obstrução dessa via aérea ela é na mandíbula, é por causa da língua, é porque a mandíbula está muito para trás. Normalmente a apneia está relacionada ao paciente que é classe 2, né, que a gente chama, que é o paciente retrognata, que tem a mandíbula para trás, mas também pode estar relacionado ao paciente que tem a maxila muito para trás, bloqueando a via aérea lá em cima. Então, a dúvida do Fernando é se é sempre bimaxilar e com mentoplastia. Normalmente, sim. Nós dificilmente fazemos cirurgia ortognática em um único arco, né? Só na mandíbula, só na maxila. Normalmente ela é combinada. E por quê? Porque nós não corrigimos somente botar para frente e para trás. Nós corrigimos também o giro, a angulação frontal da maxila, a angulação lateral da maxila e da mandíbula. Então não é só botar para frente e para trás. Por isso que, via de regra, essa cirurgia ela é feita bimaxilar e o mento ele não é necessário para a apneia, porque quando tu avança a mandíbula, tu já vai avançar toda a musculatura e já vai liberar a via aérea. O mento, ele é o que nós chamamos da cerejinha do bolo. É o que vai dar estética e também ajuda um pouco na tração dessa musculatura, certo? Mas nem sempre é obrigatório fazer o mento. Mas, via de regra, a cirurgia é bimaxilar. A segunda pergunta, a terceira pergunta. Pode-se reposicionar o ângulo da mandíbula e o mento sem necessidade, por exemplo?
a pergunta ficou um pouco confusa, tá, gente? Mas assim, pode-se reposicionar o ângulo da mandíbula e o mento, mesmo sem necessidade, a pedido do paciente? Bom, como é uma cirurgia estética funcional, a pergunta aqui tá relacionada a se tu pode fazer procedimentos unicamente estéticos dentro da ortognática, digamos assim, como, por exemplo, tu ganhar ângulo mandibular. É claro que tu pode. Isso é a mesma coisa que muitas pessoas fazem quando vão fazer uma rinoplastia. Ela tem um desvio de septo, ela tem um problema respiratório, ela vai lá, faz a rinoplastia e pelo convênio ela interna no hospital para fazer um desvio de septo, que não é estético, é funcional. Então, isso que se faz. É possível tu colocar procedimentos estéticos dentro da ortognática, mesmo ela sendo uma cirurgia estética funcional e mesmo fazendo ela pelo convênio ou fazendo ela a internação pelo convênio, não tem problema. Então, na ortognática nós podemos ganhar ângulo mandibular, nós podemos ganhar projeção do mento, mesmo que isso em nada tenha a ver, por exemplo, com a funcionalidade, né, da respiração ou da mordida, tá? A Tamara me perguntou aqui, tá? A partir de qual idade se pode fazer cirurgia ortognática? Bom, quando nós pensamos em cirurgia ortognática, a gente pensa em osso, tá? Então nós vamos mexer na base óssea. E se nós vamos mexer na base óssea, o que não pode haver ainda no paciente é crescimento ósseo, tá? Qual é a idade ideal? Depende. Cada caso é um caso, jargão não é clássico, né? Mas vai depender muito do paciente e vai depender muito do grau de crescimento que aquele paciente está. Por isso que não é incomum se pedir uma radiografia de mão e punho, se avaliar crescimento, desenvolvimento sexual. Tudo isso, desenvolvimento sexual significa as características sexuais do adolescente e do adulto, né? A questão de desenvolvimento físico, altura, composição corporal, tudo isso nós vamos levar em consideração para entender se o indivíduo ele ainda tem muito a crescer ou não, ou ele já não vai crescer mais. E se ele não vai crescer mais, nós podemos já fazer a cirurgia. Então nós temos sempre que pensar nisso. E a cirurgia, por exemplo, uma radiografia de mão e punho, ela vai mostrar o quanto de crescimento nós ainda temos residual. Se está tudo fechado, nós não vamos ter mais crescimento residual. Então o paciente já pode realizar a cirurgia ortognática. Via de regra, nas meninas é acima de 16 anos e nos meninos acima de 18 anos, tá? Mas que nem eu falei, sempre é necessário uma avaliação prévia do crescimento, beleza? O Mylon me perguntou aqui, pós-operatório muito traumático, como que é a dor, alimentação, desconforto? Bom, a cirurgia ortognática ela já teve um pós-operatório mais traumático. Hoje em dia o pós-operatório é muito reduzido, principalmente com a técnica minimamente invasiva, com uma técnica onde tu dana menos os tecidos, afasta menos, é mais delicada a cirurgia, tudo isso impacta no pós-operatório. Então hoje em dia o paciente em 2 semanas ele está voltando às suas atividades convencionais, o que antigamente seriam 45 dias, 2 meses, né? Porque a cirurgia era muito mais agressiva. Hoje ela é muito mais restrita e a recuperação muito mais rápida. É mais ou menos que nós pensarmos numa cirurgia antigamente, por exemplo, de remover o apêndice. Abriam toda a barriga, o paciente ficava no hospital, era uma cirurgia grande. Hoje em dia se faz tudo por vídeo com 2 furinhos e o paciente vai para casa rapidamente e a recuperação é tranquila. É mais ou menos isso. Existe uma evolução cirúrgica. Porém, a fama da cirurgia muitas vezes ela fica ainda carregada por essa história pregressa dela de ser mais agressiva. Então, não, a cirurgia não é muito agressiva, o pós-operatório é tranquilo, tá? O paciente não sente dor, tá? Quando nós falamos da cirurgia, a pessoa pensa, nossa, mas eu vou reposicionar meus ossos, eu vou sentir muita dor. Não, o paciente não sente dor. O pós-operatório ele não é marcado por uma grande sensação dolorosa. O que o paciente mais se queixa normalmente é o pouco de edema que fica, um inchaço e um pouco de dificuldade de abrir e fechar a boca. Por quê? Porque nós movimentamos os ossos, movemos toda a musculatura e isso faz com que a musculatura fique um pouco machucada e tenha uma certa dificuldade de abrir e fechar no início. Mas isso logo se recupera rápido e o paciente volta a ter sua abertura, fala, tudo normal, tá? Então,
E de dor, não tem dor, né? Muito pouca dor no pós-operatório. O desconforto é mais o edema e a abertura da boca. E a alimentação. A alimentação, o paciente vai ficar com uma alimentação pastosa, mais gelada, nos primeiros dias, principalmente. Por quê? Porque nós não podemos fazer força, mordida, mastigação. Conforme vai passando os dias, nós vamos acrescentando alimentos mais densos, mais sólidos, mas nas primeiras, principalmente na primeira e segunda semana, a alimentação é mais pastosa, uma alimentação mais macia, evitar, por exemplo, churrasco, carne, coisas do tipo, tá? Então, tem que cuidar um pouquinho da alimentação no pós-operatório, por quê? Para que nós tenhamos uma boa estabilidade e não forçar as placas e as regiões que nós fizemos a fixação, beleza? Vamos ver o que mais nós temos de perguntas aqui, tá? Muitas pessoas me perguntam em relação, assim, ó, ao valor, tá? Então aqui o Diogo me perguntou do valor, o Eli me perguntou do valor. Nós não podemos divulgar valores de cirurgia ortognática nem de qualquer procedimento em redes sociais ou via aberta. Os valores, eles só são ditos na parte mais privada, quando o paciente está na consulta ou na conversa em um WhatsApp ou numa rede social, mas numa conversa privada. Então eu mando para os pacientes geralmente a média de valor, só que uma coisa nós temos que entender, o valor ele não é fechado, nós não podemos olhar o paciente na rede social e perguntar qual é o valor de uma ortognática? Depende, a ortognática ela tem várias técnicas, nós podemos fazer mento, não fazer, pode ser um arco só em alguns casos, ou os dois, nós podemos precisar fazer dois tipos de procedimentos em tempos diferentes, uma expansão da maxila e um avanço depois de 6 meses. Então tudo isso acrescenta valor ou não. Então é muito difícil falar de valores sem ter um diagnóstico do caso, entendeu, gente? Então não adianta perguntar qual é o valor do procedimento, qual é o valor da harmonização, qual é o valor da ortognática, sem uma consulta. Não tem como passar um valor sem a consulta, beleza? Vamos para mais perguntas aqui, ó. O Fernando perguntou: doutor, em quais casos não é possível realizar cirurgia ortognática com benefício antecipado? O que é o benefício antecipado? Benefício antecipado é quando nós fazemos a cirurgia ortognática antes do preparo ortodôntico dos dentes. Como é que funciona? A ortognática nós fazemos ela baseada no alinhamento e na mordida dos dentes, certo? Então, quando o paciente vai para a ortognática, normalmente ele faz um preparo ortodôntico, nós alinhamos os dentes. Por quê? Porque para a cirurgia, os dentes eles têm que estar alinhados no arco e não entre eles, tá? O que é muito diferente. Quando nós botamos os dentes alinhados no arco, eles estão retinhos para estar na maxila, mas eles não estão mordendo retinho com a mandíbula. Então não é incomum a gente ter a fase do patinho feio da ortognática, onde nós posicionamos os dentes da maneira ideal e o paciente fica com overjet, ou mordida aberta anterior. Por quê? Porque agora o dente, o preparo ortodôntico para ortognática, ele não quer fazer um alinhamento de dente com dente, ele quer fazer o alinhamento do dente com o arco, com a maxila ou com a mandíbula, tá? E o benefício antecipado é quando nós operamos o paciente antes desse preparo. Primeiro nós fazemos a cirurgia e depois nós fazemos a ortodontia, ou movimentar com o aparelho. Quando que nós fazemos benefício antecipado? Quando o paciente tem uma boa estabilidade oclusal e essa estabilidade oclusal ela tá boa para fazer o procedimento cirúrgico, porque senão nós vamos ter interferência na hora de fazer a cirurgia e aí nós vamos ter uma mordida aberta ou depois vamos ter dificuldade de fechar essa mordida ou a cirurgia fica instável. Então o benefício antecipado ele é bom, mas depende de cada caso. Quando que nós fazemos? Quando o paciente está com estabilidade oclusal, a mordida ela tá boa, os dentes do arco estão alinhados tanto na maxila quanto na mandíbula e entre si. Aí sim, nós podemos avançar e manter aquela oclusão e depois fazer pequenos ajustes com o aparelho ortodôntico, tá? Depois eu vou responder a última pergunta para não ficar muito longo esse vídeo, tá? Eu vou até tomar meu café que está esfriando, como deu aí. Já deu uma esfriada. Bom, normalmente, quanto tempo depois se pode voltar ao trabalho? Depende do trabalho, tá? Então, assim, se o paciente o trabalho dele é mais burocrático, é mais na frente do computador, não é algo que exige esforço físico, ele volta dentro de 2 semanas.
Se o paciente é personal trainer ou se o paciente trabalha fazendo carga excessiva, né, pegando muito peso, né, às vezes o paciente é engenheiro, vai em muita obra, vai muito no sol, aí ele exige que fique um pouco mais de tempo afastado, dependendo de cada caso. Quando nós fazemos minimamente invasiva cirurgia, dentro de uma semana, às vezes o paciente está voltando às atividades convencionais burocráticas, né? E normalmente entre 1 e 2 semanas já está voltando ao trabalho da cirurgia ortognática. Beleza, gente? Gostaram do vídeo de hoje? Espero que algumas dessas dúvidas sejam dúvidas de vocês em relação à cirurgia ortognática. Se tu tem alguma dúvida que não apareceu aqui, deixa nos comentários do vídeo que eu te respondo ou gravo um novo vídeo explicando essas dúvidas que tu tem em relação ao procedimento cirúrgico. Aqui no Cafezinho Consulta, a ideia é tu me perguntar e eu te responder como se estivesse sentado aqui na minha frente no consultório fazendo uma consulta sobre qualquer tipo de procedimento, nesse vídeo aqui especificamente da cirurgia ortognática. Se tu gostou e chegou até aqui, chegou até o fim desse vídeo, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, que isso é muito importante para o YouTube entender que os vídeos são legais e recomendar para mais pessoas e nosso canal bater nossos famosos 10 mil inscritos, que nós estamos atrás disso, hein? Beleza, gente? Eu sou o Dr. Thales e esse é meu canal.